Boa noite, pessoal. Vamos ver mais um assunto aqui, né? Lembrando que sempre eletrônica de potência, sempre a cada semana um assunto diferente, né? Mas a gente acaba explorando exatamente para poder fechar, porque vários assuntos vocês já viram vários conceitos anteriores, então fica um pouquinho mais fácil para a gente estar trabalhando agora aqui em cima. Tá? O assunto da vez hoje, pessoal, é fontes chaveadas, tá certo? Tá. Então é o seguinte, assim, as fontes antigonas eram umas fontes muito mais pesadas, né? Tá? As fontes chaveadas, ela pesa bem menos, né? Ela tem literalmente um rendimento, o aproveitamento dela de energia é bem melhor do que das fontes convencionais, tá? Então é mais ou menos o seguinte, assim, você, não sei se todos passaram por essa versão, né? Mas, inclusive os carregadores de celulares iniciais, pessoal, eles tinham os grandes transformadores dentro disso daqui, você encaixava ele na tomada. E ele era ou era 110 ou era 220, tinha uma chavinha, tinha que ficar mexendo para lá e para cá, né? E aí você pode ver que os novos carregadores eles são bivolt, super levinho, acontece, bem fácil de carregar na mochila ou na bolsa, aí, né? Então fica bem mais fácil, né? Para a gente chegar nas fontes chaveadas, vamos acabar vendo um pouquinho como é que a energia chega até a nossa casa. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Coloquei aqui assim um exemplo, né? Então nós temos aqui, vou pegar aqui minha canetinha aqui esperta aqui, né? Então nós temos aqui assim uma usina hidrelétrica, ok? Certo? Então ele vai sair, pessoal, a energia daqui, bom, só através de grandes turbinas. Essa energia ela já sai alternada, ok? Tá bom? Aí vamos passar por uma subestação, acontece. Vamos elevar essa energia, que assim já vamos ver quais são os valores disso daqui a pouquinho. Aí daqui ela vai passar por uma linha de transmissão, ok? Da linha de transmissão vai ter que passar na subestação, que pode ter uma perto da sua casa aí ou não, né? Tipo aqui perto da minha casa, aqui assim mais ou menos dá acho que deve dar tipo sei lá, mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro da minha casa aqui assim tem uma subestação. Bom, dentro da subestação você pode ver que ela já vem escrito lá, já vamos fazer um spoilerzinho aqui assim, 138, certo? KV, tá certo? A gente vai acabar entendendo isso aqui. Aí depois, pessoal, lá no poste nós temos aquele super mega transformador aqui assim no poste. E depois aquilo lá que vai passar para nossa residência, tá certo? Tá. Uma dúvida sempre, né, que acontece é o seguinte, tá? O que é melhor transmitir? Energia fala corrente contínua, corrente alternada. Pessoal, isso aqui foi a grande briga. Acontece, entendeu? Acontece entre Thomas Edison, tá certo? E um cara que foi muito, muito injustiçado, que é um tal de cara conhecido como Tesla. Aonde Edison defendia, literalmente fala, a corrente contínua, né? E o Tesla defendia a alternada. Para transmissões, pessoal, em longas distâncias, a tensão alternada é a melhor das opções. Só precisa acabar sabendo. Isso teve uma guerra, pessoal, de muito dinheiro na época lá e quem ficava mais rico com relação a isso daqui. Vamos aos números, tá certo? Tá. Então é o seguinte, então tá lá na usina, quando ela acaba gerando, pessoal, tá? Ela acaba gerando, um exemplo, às vezes 6.600 volts. E a gente manda subir isso aqui para 345 kV, 345 mil volts. Sabe aquelas linhas, pessoal, bem altas, né, que tem isso? Apesar que eles estão tipo trocando os tipos das torres, mas essas linhas de transmissão, né, elas são feitas para você evitar de tentar subir ali, né? E segundo o professor meu, desde a época da faculdade, já me dizia que é tipo o seguinte, assim, se você subir sem nenhum equipamento de proteção, você vai lá o curiosão e vai subir até aquela linha lá, né? Em determinado momento, pessoal, você pode fazer uma coisa inédita, você pode flutuar uma única vez na tua vida, entendeu? Que aí você vai receber um choque dessa dimensão, literalmente, vai literalmente torrar na hora, né, pessoal? Tá? O pessoal que sobe lá, pessoal, tem todo o equipamento, acontece, tem várias partes feitas em borracha, várias partes feitas em couro, acontece, isolantes, para que o cara não sofra isso daqui, né? Então, quem tá andando lá em cima lá, lembrando que o cara tá andando às vezes tipo num carretelzinho, ele não tá ligando, não tá encostando um fio no outro, o fio é bem longe, tá? Tem aqueles isoladores que são feitos somente em cerâmica, para que uma coisa não encoste na outra, né? Que parece tipo
Quem olha aqui assim do chão, aqui assim parece tipo aquela parte do cabo, né, que não dobra, né? Mas são isoladores, pessoal, para que literalmente, para que isso aqui não pegue uma coisa na outra, né? Para poder fazer isso daqui. Tá. Subir para 345 mil volts, para quê? Para diminuir as perdas, pessoal, dessas linhas de transmissões. Pense, pessoal, que às vezes a linha de transmissão ela pode rodar tipo muitos quilômetros. Um exemplo, Itaipu fornece energia para uma parte do estado de São Paulo. Então, quer dizer, vai rodar lá tipo seus 400, 600 quilômetros até chegar. A energia gerada, a energia feita pela Copel, mas a empresa, pessoal, que literalmente transmite a energia é uma empresa nacional completa, né? Que ela não é somente do estado, chamado Furnas, tá? Pelos cálculos acontece por fato de não ser atualizada essas linhas de transmissão, né, entre a transmissão de Itaipu até São Paulo, mais ou menos, pessoal, 50% da energia está sendo perdida. Linhas de transmissão ainda muito velhas, muito arcaicas acontecem, e não são feitas melhorias em cima disso, há trocentos zilhões de anos. Ok? Tá. Então, beleza. Aí as subestações, onde você coloca a subestaçãozinha lá, né? Colocado lá, onde vai vir todos os fios chegando lá, e depois ela vai dar uma baixada. Vai dar uma baixada, pessoal, para 138 kilovolts, 138 mil volts, ok? Então ainda continua bem alto disso daqui, tá certo? Aí o que vai acontecer? Para ele passar para a rua, ele vai cair para 13.800. Então aquelas linhas lá no alto, que você está vendo lá, né? São 13.800 volts. Ok? Tá. Não sei se algum dia de vocês viu que, por acaso, se eles desligaram, ele tem uma chavinha, às vezes, lá no alto, principalmente perto de transformador. São 3 fios, pessoal. O cara vai lá, liga a primeira chave, liga a segunda. A terceira, pessoal, sem o cara ligar, já fica um raio no ar. Aí aquela luz que fica, que o pessoal chama de meia fase na casa, né, pessoal? Isso daí, entendeu? Na hora que o cara fecha a chave, aí fica completo a ligação. Mas, pessoal, é tão forte 13.800 volts que literalmente fica um raio no ar. Em subestações você pode encontrar vários vídeos via internet, pessoal, de vários raios assim no ar, assim, cara, coisa assim, de dar medo, pessoal, tá? Porque é sinistro aquilo lá, pegar lá, cara, é para falar churrasquinho na hora, né? Esse churrasquinho instantâneo. Ok? Tá. Então 13.800 também é muita energia, pessoal, também muito perigoso estar ali em cima ali, né? Tem algumas pessoas que são um pouquinho mais macabras, né? Adora ver que tipo o cara sobe lá no alto do poste lá, o cara vai lá, encosta e o cara toma um choque, tá? Experiência pessoal minha, né? Eu morava de esquina com o estádio do Couto Pereira lá, né? Estádio do Coxa. Bem de esquina mesmo, pessoal, tá? Quando tinha jogo lá era legal, porque eu só podia dormir após o final do jogo, né? Questão do tamanho do barulho. E era legal que o que eu percebia, quando a bola estava na metade do campo, escutava um barulho dentro do estádio, sabia que ia fazer gol. Então era legal que eu podia assistir o jogo, acontece em 2 momentos, né? Vendo a bola na metade, eu não sou coxa branca, mas já que eu não podia dormir e estava passando na televisão, eu quis fazer o comparativo para ver o que é ao vivo de verdade, né? Entre o tempo de transmissão. E aí, pessoal, escutei um barulho tipo numa esquina, não é dia de jogo, mas escutei um barulho na esquina muito forte, fosse um caminhão batendo num poste, derrubando um poste. E acabou toda a luz, pessoal, no bairro ali. E aí eu saí com uma lanterna na rua, tava no hotel lá, né, desci as escadas a pé, não era a terceiro andar, não era muita coisa. E aí eu acabei vendo, pessoal, que uma pomba pousou no meio do transformador. E aí, pessoal, acabava ali literalmente torrando. E não aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez. Quando aconteceu a segunda vez, né, eu conhecia muito bem o dono do hotel, porque eu já morava um bom tempo nesse hotel, quase 6 anos. E aí eu falei para o dono do hotel, cara, já não falei para não usar pomba como fusível, que não dá certo? Tá certo, pessoal? Então, a pomba pousar. Em alguns países são feitos alguns tipos de coisa para que isso não aconteça. Mas pense, pessoal, em 6 anos aconteceu 2 vezes esse tipo de incidente, exatamente com pomba pousando no mesmo local. Tá. 13.800 não é energia que chega na sua casa. Desse transformador, pessoal, aí é feito para poder baixar e vai baixar lá para o 110, 220 para a gente poder estar fazendo de acordo com isso daqui. Tá bom? Então são exatamente as 3 coisas, né? Tá bom? Para a gente estar fazendo. Tem as subestações de distribuição para
primário, né? Em alguns locais, pessoal, tem uma distribuição um pouco diferente, né? Um colega nosso de classe sabe muito bem, vai entender até muito mais do que isso daí, vai estar chegando dentro da fábrica, e dentro da fábrica foi criada uma subestaçãozinha para poder literalmente fazer depois a distribuição dentro da fábrica. Tá certo, Zé? Beleza? Tá. O que é uma fonte linear, então, para a gente chegar na fonte chaveada? Tá certo? Então, ela tem um conjuntinho, né, de itens, tá certo, pessoal? Então, onde vai converter alternada em contínua, ok? Coisa que a gente viu bastante aqui, pessoal, quem esteve lá comigo no segundo módulo, ok, pessoal? Então, aqui está mostrando como é que entra. Então, exemplo, entrou 110, passou pelo transformador, passou para 12 volts, aí faz a retificação, coloca um filtro capacitivo, e para garantir, pessoal, que não vai passar, eu coloco um diodo Zener, tá certo? Então, garantindo que literalmente regulado tenha no máximo 9 volts aqui assim, né? Não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui, 9 volts, né? Ou 5 volts, isso aqui tá com 5, né? Então, um Zener de 5 volts colocado aqui assim para saída de corrente contínua. Ah, professor, mas por que coloca 12? Porque, pessoal, sempre acaba tendo perda. E é uma coisa, pessoal, é assim, uma coisa é ter 12 volts sem carga. Na hora que eu coloco a carga, a tendência é ter uma queda. Então, literalmente, coloca assim um pouquinho mais e depois você faz a regulagem através do próprio Zener, que vai tipo garantir que isso saia o mais contínuo possível. Então, vamos ver aqui o desenho dela aqui. Lembrando isso aqui é um fusível, tá bom, pessoal? Temos um fusível aqui assim, ok? Tá? O transformador, a ponte de diodo, literalmente o filtro é um filtro capacitivo, né? E aqui, pessoal, acabou colocando aqui assim, o nosso regulador, que é um diodo Zener, que ele é feito mais ou menos desse jeito. Ele tem 3 perninhas, pessoal, um pouquinho diferente, tá bom? É um diodo regulador. Coloquei aqui a fotinho dele aqui, desse cara aqui, para que ele possa fazer a regulagem para a gente, para que tenha um valor fixo e garanta que isso aqui não saia, não passe daquele valor. Bom, então aqui é a montagem do circuito completo, uma pontezinha, um capacitor, tudo isso aqui muito bem calculadinho para poder dar esses valores. Simples assim, tá bom, pessoal? Tá. Já o que é uma fonte chaveada? Bom, uma fonte chaveada, pessoal, que você pode ver ela em grande escala, às vezes, tem um tamanho meio grandinho, é dentro da fonte do seu computador. Tá certo? Aonde eu não tenho somente, pessoal, a transformação, mas eu tenho literalmente que eu tenho uma regulagem dentro disso daí. Que literalmente a fonte o tempo inteiro, pessoal, ela tem aqui um feedback. Tá certo? Primeira coisa, ela vai ter uns filtrozinhos, tem o retificador, a nossa ponte aqui assim, o transformador vem em outra posição, mas eu tenho que chamar de feedback, pessoal. Feedback é quando você dá um retorno, né? Se você pergunta, aluno, a aula do professor Wellington tá joia? Aí o aluno, professor, tá uma hosta, tá certo? Então, aí o professor teve o feedback dizendo que a minha aula não tá muito legal, tá certo, pessoal? Tá? Então, esse feedback, aí o professor tem que melhorar a minha aula, fazendo uma aula diferente, ok? Tá certo? E aí tem esse chaveamento, que ele vai voltar, inclusive, para o retificador e vai controlar, pessoal, nisso daqui, tá certo? Tá? Então, ele tem também aqui assim, nessas partes dos filtros, vocês vão encontrar esses elementos dentro de vários circuitos, né? Que nós também chamamos aqui assim, tipo lá para os filtros de passa baixa. Pessoal, isso aqui é um indutor, tá, pessoal? O indutor é aquele fio, ele é esmaltado aqui assim em cobre, aliás, ele é feito de cobre e é esmaltado, e ele é enrolado várias bobinas aqui assim, para funcionar também como um filtro, ok? Tá bom? Para que a gente evite que outras frequências causem interferências. A ponte retificadora é o elemento que vocês mais viram, exatamente, quando está falando na metade do segundo módulo, né, do curso, né? E a gente acrescentou lá o filtro capacitivo. Isso aqui é uma coisa bem elementar mesmo, ok? Tá. Então vamos ver o que eu faço depois desse filtro capacitivo, né? Bom, então, pessoal, a volta e meia eu tenho aqui um transistor, um chaveador, bom? Tem um oscilador, acontece com controle de PWM, vários elementos que a gente já viu, inclusive nesse semestre, tá certo? Temos aqui assim mais um Zener para a gente estar compondo, tá? Para estudar completamente uma fonte chaveada, né? Você vai fazer um cursinho exclusivo de fonte chaveada, né?
ele pode levar, pessoal, tipo de 6 a 8 meses, para você entender muito bem todos os detalhes da fonte chaveada, que assim eu estou dando minhas pinceladas, acontece os detalhes mais importantes, quais são os elementos, para você poder literalmente consertar uma fonte, né? Não sei se algum de vocês trabalha com isso, né? Aliás, eu tenho uma fonte aqui bem bacana do meu computador, ainda não mandei consertar. É uma fonte que se eu fosse comprar uma nova ia sair meio carinho, somente agora que o dólar está tipo em alta, né? Mas eu tinha que mandar consertar essa fonte aqui. Ou falar consertar e depois vender, ou utilizar depois aqui num outro computador. Mas é uma fonte de 600 watts, né? Fala bem boa, mas ela acabou queimando. Por quê? Porque eu falei pro cara que a placa de vídeo ia acabar queimando, o cara não acreditou. Então passou literalmente dos 3 meses da garantia. Aí queimou a fonte, tive que ir lá comprar outra fonte, pessoal. Achei muita sacanagem, né? A fonte aguentou um pouquinho mais que 3 meses. Parece que é tipo maldição, né? Aí tive que comprar uma fonte de 700 para poder colocar no computador para poder aguentar a placa gráfica, ok? Tá. Então depois que tem o oscilador, pessoal, temos mais um transistor de potência, outro elemento que a gente acabou vendo aqui assim, que é o retorno do nosso transformador. E ele que vai dar literalmente, passar para esse oscilador, para ele estar tipo controlando a nossa tensão. Como é através de PWM, pessoal, então se tiver um pouquinho para cima, ele vai diminuir essa tensão. Se tiver um pouquinho para baixo, ele vai diminuir essa tensão, ele vai subir essa tensão, tá? Fazendo um controle literalmente para que a tensão. Se algum de vocês algum dia pegar dentro do seu computador aquele de mesa, né? E você abrir lá na BIOS, né? Que a BIOS, pessoal, significa burrice e idiotice do operador do sistema. Tá certo? É Basic Input Output System, tá bom, pessoal? E lá ele tem para você verificar as voltagens do seu computador. E você vai ver que vai aparecer lá o exemplo de 5 volts, vai aparecer 4,983, alguma coisa assim, né? Tá? Então ele está regulando o tempo inteiro. Está um pouquinho para baixo, que ele regula para cima, então acontece. Então é uma fonte inteligente. Não somente ele bloqueia lá nos 5 volts, que seria, né, a coisa, porque isso daí não é muito 100% preciso, mas ele tem essas variações, pessoal, às vezes de tipo de milésimos de volts para poder garantir que a tensão saia perfeita, né? E por último, né, aqui assim está o desenho feito, exatamente fala em duas partes, né? Acontece colocando aqui assim, da parte do retorno, né? E a parte exatamente da saída que vai estar saindo por aqui assim. Ainda tem um diodinho, pessoal. Esse diodinho é para garantir que literalmente fala o nosso positivo está saindo por aqui, né? E depois aqui assim nós temos o nosso aterramento, né? Os dois pontinhos para a gente poder estar fazendo agora aqui assim, tá? Então é feito mais ou menos dessa forma. Esse cara aqui assim no transformador, né? Bom, acontece que está tendo duas tensões aqui assim. Isso aqui é um segredinho que tem às vezes para a gente poder fazer para fontes chaveadas, ok? Tá? Mas literalmente é um diodinho para poder garantir que só vai sair positivo aqui, tá? Então você vai pegar a fonte lá, vai sair só positivo nesse terminal agora aqui assim, bom?